No Evangelho, ou melhor, revelação apocalíptica, ou melhor, revelação de Jesus, segundo o relato de João, que nós chamamos de Apocalipse de Jesus, conhecido também como o livro das revelações. No seu último capítulo, fácil de achar, último livro da Bíblia, último capítulo. Apocalipse de Jesus, no capítulo 22, ou seja, o último capítulo, e nós iremos estar lendo apenas um versículo, o penúltimo, que é o 20. Eu vou fazer essa leitura. Após de mim, eu gostaria de ouvir as vozes femininas fazendo a leitura desse texto. E após as vozes femininas, as vozes masculinas. E eu olho daqui e consigo observar que as vozes femininas são a maioria. Mas cuidado, porque os homens estão na casa. Nós somos um pouquinho, mas nós somos barulhentos. Então, depois de mim, as irmãs vão estar fazendo a leitura de Apocalipse 22, versículo 20. E após as irmãs, os homens, com as suas vozes estrondosas, o capítulo 22, o versículo 20 também. Olha só, escrito assim, está no livro das revelações, no capítulo 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. As irmãs? Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Os homens? Todos juntos agora. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, a tua palavra, ela foi revelada, por isso ela se encontra escrita. Mas rogamos pela iluminação e orientação do teu Espírito Santo, que essa palavra revelada, escrita, possa inspirar o nosso coração para nós entendermos, compreendermos aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração nessa noite. Repreende toda obra do mal, todo cansaço, tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção, as preocupações diárias com as coisas do porvir, que tudo isso, meu Deus, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que nesses minutos que passarmos aqui dentro, possamos com certeza, com clareza, ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor tem para cada um de nós. É o que pedimos, agradecidos e confiados, em nome do Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto que tem sido deixado de lado. As igrejas evangélicas não têm mais falado na volta do Cristo. As igrejas evangélicas, elas abraçaram ou estão envolvidas com certos movimentos, dizendo eles serem avivamentos, que na realidade está causando ou está trazendo esfriamento e distanciamento espiritual. E quando nós deparamos com esse texto, nós não podemos olhar para esse texto e fazer uma pergunta que o texto já está respondendo. E a pergunta é essa: Jesus vai voltar? Será que você crê mesmo que Jesus está voltando, está às portas? Porque parece que a igreja evangélica brasileira, aí falo da nossa igreja, porque é a igreja onde nós vivemos, tem andado também por esses caminhos,
de esfriamento, de apostasia, ou melhor, estão se apostatando da fé, e a igreja parece que não crê mais que o Cristo irá voltar. Mas eu lendo esse texto, e eu trago à memória alguns acontecimentos, que parece que vão corroborar, vão cooperar com o que nós acabamos de ler. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que chegará um dia, ou chegará um tempo, irmão Antônio Carlos, que vai haver guerras. Parece que existe uma guerra há quase 2 anos. A menos eu esteja enganado, existe uma guerra fora do nosso país, uma guerra onde a Ucrânia vem sendo massacrada pela Rússia. Parece que também está havendo rumores de guerra. Estados Unidos parece que quer guerrear a qualquer momento. David, parece que a China está pronta a guerrear. Rumores de guerra. Você já leu isso? Ou já ouviu falar disso? São apenas sinais. Alguns outros sinais também vão dizer de que haverá pais contra filhos e filhos contra pais. Dia desses, uma reportagem no Nordeste trouxe a triste notícia de que um filho arquitetou, planejou a morte dos pais para ficar com uma herança. E se retrocedermos alguns anos atrás, iremos nos deparar com a triste história de uma jovem que, para herdar a herança e se ver livre dos pais que educavam ela, não queriam aceitar, cooperou, colaborou com o namorado, arquitetou um plano para que os pais fossem mortos de uma forma violenta. Parece que nós encontramos isso na Bíblia. Parece ainda que nós vamos encontrar que alguns outros sinais serão evidenciados. E quais são esses? Sinais da natureza. Ou seja, chegará um dia, Natália, que a natureza se levantará e mostrará sinais que vai engolir ou parte da terra. Parece que aconteceu um tsunami que acabou com a Ásia. Se nós buscarmos nos noticiários, iremos ver tsunamis, terremotos, maremotos, e terremotos que têm assolado a China, o Japão, terremotos que têm feito a terra tremer. Tudo isso são evidências, são sinais. Quais sinais? De que o Senhor irá voltar. Parece que, se nós olharmos para dentro do nosso arraial, do arraial evangélico, nós vamos encontrar algumas heresias, nós vamos encontrar apostasias, nós vamos encontrar distorcimento. E no texto que nós lemos, se nós olhássemos para o versículo 18 e versículo 19, vai falar disso, de pessoas que estão usando ou distorcendo a palavra em seu bel prazer. Isso são apenas sinais. E aí os sinais estão aí para quem quiser ver. Mas eu sei que existe uma dificuldade das pessoas olharem para esses sinais e entenderem de fato que são sinais que precedem, que vão dizer de que Cristo está voltando. Logo, eu como líder religioso e espiritual, tenho que passar para você, tenho que te trazer essa notícia, e eu vou te dar essa informação. Nenhuma religião sabe quando ele vai voltar, mas nós sabemos e podemos testificar uma única coisa: ele irá voltar. Eu não sei se você crê, mas a Bíblia diz que o meu e o seu Senhor um dia voltará. E ele voltará para quê? Para levar consigo a sua igreja. E aí a gente lê um texto onde está dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Então eu queria fazer um breve apanhado e trazer à sua memória ou ao seu conhecimento, se você ainda não conhece, alguns relatos que vão evidenciar de que
Essa é uma promessa do Cristo. Essa é uma promessa do Senhor que ainda não se cumpriu. Um dia, os anjos testemunharam isso, de que o Senhor iria voltar. Atos dos Apóstolos, eles estão lá, caminhando. De repente o Senhor Jesus é assunto aos céus, está mais uma vez quebrando a lei da gravidade, e ele começa a flutuar, ele começa a subir, e os olhos que estão ali começam a ver e a contemplar ele subindo, ele sendo assunto aos céus. De repente, os anjos, duas testemunhas, se aproximam e diz: varões galileus, por que estáis a olhar para o alto? Se esse que os seus olhos viram subir, também irá descer. Então existe também, para corroborar, para cooperar com a volta do Cristo, testemunho dos anjos. Os anjos disseram que ele irá voltar. Parece pouco para nós, porque as atitudes, ou o que nós temos visto nas igrejas, tem dito cada vez mais ao contrário, onde falar da volta de Cristo parece que virou, ou está sendo proibido, porque ninguém mais quer falar da volta. Porque para falar da volta precisamos falar de que a igreja, para subir, ela precisa se santificar, porque essa também é uma promessa de garantia: sede santos, assim como eu sou santa. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. E aí, eu não quero te assustar, mas vai chegar aquele grande dia, onde o soar da última trombeta acontecerá, os céus se rasgará e abrirá de repente, montado sobre um cavalo branco, o meu e o seu Senhor, na sua coxa tatuada, Rei dos Reis. Ele irá voltar. A minha pergunta para você essa noite, eu olhando daqui para aí, consigo ver, você está bem, mas e a sua alma, como está? Está preparado? Podemos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou estamos dizendo: Senhor, segura mais um pouquinho, que eu preciso acertar aqui. Segura mais um pouquinho, que eu ainda quero fazer isso. Segura mais um pouquinho, porque eu ainda estou pensando em comprar aquilo. Nada disso irá subir conosco. Os anjos deram testemunho, ele também irá voltar. Se os anjos disseram que ele irá voltar, eu acredito. Mas parece que isso também é pouco. E aí, se não bastasse o testemunho dos anjos, o próprio Senhor Jesus deu testemunho. Ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês para morar, para estar, para habitar comigo na terra. E o que nós temos que nos apegar ao ver esses sinais? Primeiro, que esses sinais, para mim e para você que cremos que ele vai voltar, tão somente não nos apavora nem nos amedronta, muito pelo contrário, nos dá conforto e a certeza de que estamos no caminho certo. Eu não sei qual o tamanho da sua luta, eu não sei qual o tamanho do seu desespero, eu não sei o que tem acontecido na sua casa, mas eu sei de uma coisa: aguenta firme, continua na posição, porque ele vai voltar. E a Bíblia diz no mesmo livro de Apocalipse que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meu irmão e minha irmã, no amor de Cristo Jesus, entenda que as coisas e as circunstâncias vão nos empurrar todos os dias, todos os instantes, para nos afastar desse Deus, para nos distanciarmos desse Pai, para nos abandonarmos os seus ensinamentos, os seus costumes, os seus princípios, os seus valores. E uma vez longe disso, nós não vamos mais conseguir voltar. A maior dificuldade que hoje as igrejas evangélicas se encontram, existe uma estatística chamada a 100ª ovelha.
de que ela diz que para cada um membro da igreja, 4 estão fora. Uma conta simples: se nós estivermos 100 membros na igreja IPM Praia, nós temos 400 ex-membros da casa fora. E a maior dificuldade que a igreja evangélica encontra é trazer ou é fazer com que essas pessoas que se afastaram por motivos até fúteis volte. E elas estão lá pensando que ainda tem tempo para alguma coisa, ainda vão conseguir fazer alguma coisa, ainda vão conseguir alcançar alguma coisa, algum objetivo, quando na realidade pode ser assim, no abrir e fechar de olhos, o nosso Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja. É a garantia que Ele deu. Aguenta mais um pouquinho, não ceda às tentações do inimigo, não abandone a sua posição. Eu queria dizer para você algo: crente gosta de ser desafiado, crente aceita desafios, e o inimigo de nossas almas não sabe disso, mas quanto mais ele nos desafia, mais nós nos fortalecemos e nos preparamos para a guerra. Foi assim com Davi. O gigante filisteu poderia facilmente ter dizimado todo o exército israelita, mas ele primeiro quis humilhar, ele primeiro quis desafiar, e Davi aceitou o desafio. Aceite esse desafio, lute até o fim, não desista, porque a qualquer momento, diz a Bíblia, não eu, Ele vai voltar. A segunda observação é de que não vai demorar. É interessante, porque os discípulos morreram, e João foi o único que não morreu torturado ou martirizado. Morre ele isolado na ilha de Pátimos. Eles tinham a esperança de que a volta seria iminente, ou seja, muito rápido. E eles então começam a morrer, assassinados, esquartejados, cerrados ao meio, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. São os relatos. E ele não voltou naquele tempo. E agora, mais de 2000 anos depois da morte do Cristo, encontramos o João escrevendo no ano 90, ou melhor, depois do ano 90, que ele vai voltar e não vai demorar. E nós hoje olhamos para esse texto e pensamos, não vai demorar? Há 2000 anos está demorando? É porque falta às vezes compreensão para nós do texto. Porque Cristo voltar para a igreja vai ser um sinal estrondoso, onde diz a Bíblia que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Ele pode voltar em particular, sem demora. Hoje foi o sepultamento de um amigo. Digo amigo, mas na realidade era um senhor que foi conhecido da minha mãe, do meu pai, e foi vizinho nosso muitos anos. Então, Jesus voltou para ele. O sepultamento foi às 15 horas. Não demorou. O que eu quero dizer para você é que nós temos que estar vigilante. Não podemos estar dispersos ou andar dispersos como um soldado que vai para a guerra despreparado. Nós entendemos de que nós estamos em uma batalha
e de que se nós não vigiarmos, seremos fatalmente feridos gravemente nessa batalha. Agora, quando eu olho que ele não vai demorar, e aí eu entendo de que nós andamos em um tempo onde a tecnologia começou a engolir, começou a abraçar e a acabar com alguns costumes. Por exemplo, o irmão Luiz, presbítero Luiz, falou aí dos QR Codes atrás dos encostos da cadeira. E muito provavelmente, a Kiara que nos visita nessa noite não vai ter acesso à cédula, ao dinheiro de papel, à moeda. As coisas caminham rápido para que a cédula acabe. Em 2018, o Banco Central divulgou uma nota que existia 19 bilhões de cédulas no nosso país. Agora em fevereiro saiu de novo uma outra nota. E agora nós temos 7 bilhões de cédula. 12 bilhões a menos. A tecnologia é rápida, avança. Agora, quando nós olhamos para esse texto, e ele está dizendo que certamente vem sem demora, meu irmão, creia, é muito mais rápido do que você pensa. Pode ser muito mais rápido do que nós estamos esperando. O problema é que nós achamos que está demorando, porque nós estamos limitados, estamos presos no tempo. E uma vez preso nesse tempo, a gente acha que Deus também está limitado e preso a esse tempo. Mas eu queria dizer para você que o nosso presente já é passado para Deus, já aconteceu para Ele. Então, se Ele está dizendo que não vai demorar, pode ser muito mais rápido do que você pensa, pode ser muito mais rápido do que nós imaginamos. A igreja está vivendo dias difíceis, perseguições estão se levantando, e vai acontecer, não tem como fugir disso. Ah, pastor, eu queria orar para que um dia, ou um futuro bem próximo, as coisas pudessem melhorar. Lé do engano. Segundo relatos bíblicos, são só o princípio. As coisas ainda vão piorar um pouco mais. Mas aí, nós que estamos aguardando, desejando ansiosamente a volta dele, estamos esperando, estamos preparados para todo e qualquer embate e combate. Nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar, nós estamos olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você pode não ver, mas o seu socorro vem de lá. O João, ele está vivendo os últimos anos da sua vida, e ele se deparou com um livro selado, o qual ninguém poderia abrir. E ele começa a chorar entristecido quando de repente alguém se apresenta. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse que toma o livro e abre. O João, agora escrevendo, ele está certo de que aquele que tomou, aquele que leu o livro, aquele que abriu o livro, disse que voltaria. Ah, pastor, por que eu vou acreditar nisso? Porque se foi Jesus que falou, você pode crer. Ele não mente, porque ele não é filho do homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Ele vai voltar. Eu não sei como é que você está preparando a sua vida, eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei se você de fato acredita, mas ele vai voltar. É a sua palavra que diz: testemunhados por anjos, testificado por ele e ratificado pelo próprio Deus, que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí, quando nós nos deparamos com essa demora, nós acreditamos que
ou melhor, nós pensamos que Deus esqueceu da promessa. E ao pensar ou ao acreditarmos que Deus se esqueceu dessa promessa, nós relaxamos. E o crente na batalha relaxado, descansado, ele está sujeito a ser alvo do inimigo de nossas almas. E a demora é porque no nosso tempo, ou o nosso tempo ainda não aconteceu, nós julgamos que ela não mais vai acontecer. E aí nós pensamos assim, isso é utopia. A terceira coisa, ou a terceira observação, é de que se os anjos testemunham, deram testemunho disso, o Cristo disse que vem e vem sem demora. E aí existe o João, o apóstolo, dizendo: vem, Senhor Jesus. Quando nós dizemos: vem, Senhor Jesus, nós podemos estar de duas maneiras. Testificando, testemunhando, colaborando, esperando e perseverando nesse caminho. A Bíblia vai dizer de que é com o coração que nós cremos, mas que é com os lábios que nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. Quando João, o apóstolo, diz: vem, Senhor Jesus, ele está trazendo, ou ele está buscando uma presença que não pode ser medida, uma presença que não pode ser contada, uma presença que não pode ser observada com olhos humanos, com mãos humanas, mas única e exclusivamente com o coração e com a fé. Ele diz: vem, Senhor. Eu acho interessante que ele foi o mesmo que andou com Jesus, e agora, com 120 anos de idade, ele diz: vem, Senhor. Aparentemente, ele não só desejava, como ele queria que fosse no minuto seguinte a volta, a segunda vinda do Cristo. E aí ele está deixando algo nas entrelinhas, que é para mim e para você hoje, quase 2000 anos depois desse relato, ao olharmos para essa passagem, para esses versículos, entender de que para ele vir, para ele voltar e nós sermos levados com ele, nós precisamos reconhecer de que ele é Senhor. No ato da crucificação, 2 homens foram crucificados com Cristo, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E de repente, o ladrão que estava ao seu lado disse: se tu és mesmo o Filho de Deus, desça da cruz, salva a tua vida e salva a nossa também. E Cristo não falou uma única palavra, mas o outro ladrão
disse: o que está dizendo? Nós estamos pagando pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Esse é um inocente. E aí ele continua: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele só ouviu isso porque ele disse: Senhor. Ele reconheceu de que ele era Senhor, de que ele tinha um trono e de que ele era rei, e de que ele queria fazer parte desse rei, ou desse reino. E então nessa noite santa, nesse santo lugar, eu venho falar para você que ainda não entendeu, de que os sinais estão aí, seus olhos estão vendo, mas você não está crendo. Os anjos testificaram, o Cristo afirmou, o Deus disse que Ele vai voltar. Mas para você subir, você precisa reconhecer Ele como Senhor da sua vida. A pergunta que eu faço para você: Ele é o Senhor da sua vida? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Ontem eu falava sobre identidade nesse congresso, e eu concluí dizendo de que a minha esposa, Joana, ela não tem na sua identidade, no seu RG, o nome do pai. E às vezes é até constrangedor preencher algum documento, que aí chega lá, o nome do pai, você dá só um tracinho e coloca o nome da mãe. A pergunta é: não tem nome ou não tem pai? E a resposta é: tem pai e tem nome, só não está na sua identidade. Reconhecer que Ele é seu Senhor é entender de que Ele colocará o seu nome, e você não mais será órfão de pai vivo. Você terá um pai que vai te dar um nome. E esse pai, ao dar esse nome, ele está dando o direito desse filho receber herança, herdar. Então o que eu quero trazer para você nessa noite, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas vou te dizer algo: eu também não teria o poder para mudar uma vírgula do que possa ter acontecido da sua vida, que fugiu ao seu controle, não ao controle de Deus. Mas eu sei que se você reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, e você disser: vem, Senhor, ser o Senhor da minha vida, vem, Senhor, ser o Senhor da minha casa, vem, Senhor, ser o Senhor das minhas decisões, das minhas atitudes, vem, Senhor, Ele virá, e pasme, virá para resolver aquilo que você não conseguiu resolver até hoje. Parece um sonho, um filme que as meninas estão aí falando muito, foi o filme da Barbie. Eu não fui ao cinema ver esse filme, acredito que aqui boa parte das irmãs ainda não foram, mas já ouviram alguma coisa a respeito do filme, não já? É chato, né? Você agora vai pro cinema para ver um filme, né, Manete? Aí todo mundo já falou do filme. É chato. Eu vim aqui nessa noite falar de um filme. Chato, né? Eu dei para você o final do filme. A decisão é sua.
Pastor, eu queria muito que ele voltasse e que ao voltar me encontre no aprisco de novo. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você, que nessa noite não só reconhece que os sinais da volta ou da vinda do Cristo está aos nossos olhos, mas que você agora, sabendo o final desse filme, você não quer ficar de fora. Triste realidade. Um grupo de pessoas que ainda não sabem do final do filme, ou não estão acreditando no final do filme, não vai ter a oportunidade que você está tendo nessa noite. Eu queria orar por você, que quer dizer: vem, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida, vem ser o Senhor das minhas decisões, vem cuidar de mim, vem fazer aquilo que eu não consigo fazer. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber essa oração? Eu queria te convidar a vir aqui no altar. É uma decisão difícil, porque as pessoas que estão ao seu lado vão ou podem te julgar, mas as pessoas que estão ao seu lado não podem fazer o que Ele vai fazer por você. Se você veio aqui nessa noite, e o que você veio buscar aqui essa noite, a pessoa que está do teu lado pode fazer por você, eu queria dizer que você precisava era de um favor. Agora, se o que você veio buscar aqui essa noite, só Ele pode fazer por você, então você precisa de um milagre. Eu queria dizer que você está no local da manifestação do milagre de Deus. Se você quiser receber esse milagre, eu quero orar por você. Tem alguém que deseja? Aleluia. Mais alguém? Glórias ao Senhor. Mais alguém quer receber essa oração? Mais alguém quer dizer: Senhor, vem ser o Senhor da minha vida? Os sinais estão mostrando de que o Senhor está voltando. Os sinais estão aí. Eu não quero ficar de fora. Vem, Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite. E se Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele queria falar isso para você. De qual lado você está? Ou de qual lado você quer estar quando Ele voltar? E pode ser breve, sem demora. Pode ser amanhã. Pode ser hoje ainda. Vamos orar?